Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje estamos aqui com o Cauê Fernandes. Salve, Cauê. Fala, rapaziada, boa noite aí. Fala, obrigado, Eduardo. Tamo junto aí. Tamo junto, irmãozão. Bem, pessoal, vocês que provavelmente já conhecem o Cauê, mas eu queria que iniciasse essa entrevista falando um pouquinho da história dele, de onde ele veio, tudo, até ele chegar à Nova União. Cara, eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? Então, eu desde muito pequeno, meu pai sempre lutou, sempre fez jiu-jitsu, fez Muay Thai e fez meio que aquela psicologia reversa ali, tipo, eu digo com a gente, porque eu e meu irmão, né? Eu tenho um irmão chamado Cauã, que também é lutador, luta no LFA, chegou aí, tá aí nas beiradas para quem sabe entrar no UFC, disso deixa com Deus aí, né? Mas meu pai ele fez aquela psicologia reversa de vocês só vão treinar se tiver disciplina, não sei o quê, então não vou botar vocês não. Então, desde 5 anos de idade, a gente começou nas artes marciais ali. Começou com aquele judô, mas de criança. Aí a gente não queria judô, queria Muay Thai. Aí no Muay Thai a gente já treinou é, consideravelmente sério, assim, pequenininho, assim, com 7 anos a gente já estava treinando bem forte, com 10 anos foi para o jiu-jitsu e com 14 surgiu o convite para fazer o primeiro treino de MMA, né? E aí a gente foi treinando ali, foi vendo que tinha talento, que era bom. Eu fiz a minha estreia no MMA e desde então nunca mais farei, né? E aí você logo de cara você já estava na Nova União, ou então você estava em uma outra academia? Não, não é. A primeira academia foi com o mestre falecido aí, mestre Alessandro Souza, aquele árbitro do Jungle Fight, mas o meu pai ele sempre falou que a gente tinha que ter chão também, então, e a gente gostava de jiu-jitsu também, então, o meu pai foi aluno do mestre Dedé também, ele foi aluno do mestre Dedé, faixa preta, então ele sempre teve uma relação boa com o mestre Dedé e conversou com o mestre para a gente começar a treinar jiu-jitsu lá na Nova União, entendeu? E aí a gente fez essa mudança de jiu-jitsu, pro jiu-jitsu lá na Nova União. Então, aí profissionalmente, então, você começou a lutar mais ou menos com quantos anos? Você se recorda? Eu comecei a fazer os treinos profissionais de MMA com 14 anos, eu já saía na porrada com os atletas lá, mas a minha primeira luta foi com 18, tinha 18 anos. E nisso daí, posteriormente, você acabou estreando no Chutô, né? A qual você também é um evento que é, de certa forma, é financiado pela Upper, se eu não estou enganado também. O matchmaker hoje em dia, se eu não me engano, é o Mestre Tigrinho. E que daqui a 2 semanas também vamos ter mais um evento, né, do Chutô. Mas você acabou estreando lá no Chutô e você conseguiu uma grande sequência de vitórias, a qual conseguiu fazer com que você chegasse no LFA. Queria que você falasse um pouquinho desse período seu lá no Chutou Brasil, que você conseguiu uma impressionante marca. Você conseguiu chegar a 5 vitórias consecutivas, sendo algumas delas por finalização, a maioria por nocaute, se eu não estou enganado, e algumas por decisão. Eu queria saber, mas assim, como foi esse seu ânimo, né, de início de carreira, de conseguir emplacar essa sequência de vitórias? Cara, corrigindo você, foram 6, né? Na verdade, foram 6. E, cara, no início a gente tem muita incerteza das coisas, então eu tava mais querendo lutar para me testar e ver se eu era realmente bom naquilo. Eu sempre falavam que eu era bom, mas ir lá de fato e fazer, né? Então, com o meu início no MMA foi uma vitória com 20, e com 18 segundos e finalizei o cara que ele quebrou o maxilar e o braço em 18 segundos. Então eu falei, cara, acho que eu machuco as pessoas, né? E aí na segunda eu também nocauteei com 26 segundos, graças a Deus o cara não teve nenhuma lesão grave, mas eu percebi que eu poderia chegar longe, porque todos os atletas começaram em eventos pequenos, né? E o Shoto nem é pequeno, na verdade, né? É um evento grande. Mas tu começa ali com a galera que também está começando, enfim. Então eu percebi que eu fazendo as lutas ali no Shoto, eu estava preparado para os outros desafios, mas o que mais me dava confiança também era os treinos da Nova União, com certeza. Eu vi que você entrevistou o Acra aí, cresci no meio da esfera, tomando porrada desses caras, sabe? Minha vida inteira, então
quando chegava algum cara de outra equipe, eu sabia que luta é luta, tudo podia acontecer, mas que eu estava na selva. Então, quando você está na selva, acostumado com a selva, você se vira, você entendeu? Você vira o caçador, na verdade, quando você está acostumado com a selva. E só realmente corrigindo, realmente foram 6 vitórias. Você consegue ficar com um equilíbrio impressionante, porque são 2 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Correto a Sim, informação sim, agora? correto. Aí agora tá Perfeito, acertando. agora sim a informação está Agora tá correta. acertando. Mas aí então surge essa sua oportunidade de você ir para o LFA após uma vitória em cima do Bruno Rodrigues e você acaba enfiando acaba enfrentando o Lansardinha, correto? Se eu não estou Aham. enganado, o Lansardinha. Aí você acaba perdendo numa decisão e após isso você consegue emplacar 2 vitórias, tornando seu card positivo no final das contas lá no LFA e surge a oportunidade do UFC. Eu queria que você me dissesse um pouquinho como é que foi esse convite para você ir para o LFA e como você encarou na época, querendo ou não, esse salto, de certa forma, de ser um evento com mais atletas estrangeiros, tudo, assim, num patamar que te deixaria mais na porta do UFC. Cara, eu lembro que essa época aí foi uma época, tipo assim, ainda estava na pandemia, que os ginásios não tinham ninguém. Então, acho que todos os atletas ficaram meio dodói que não lutavam no UFC na época, porque parecia que não ia ter mais MMA, não tinha evento. Quem lutava não podia lutar mais porque não tinha evento. A não ser, o único lugar que tinha luta era na ilha de Abu Dhabi com o UFC, que os caras pegavam um voo, se enfiavam lá na ilha, nem lembro direito como era. Então eu, Que era um por um momento, processo muito grande para conseguir ter as lutas, né? Porque na época é, tinha toda hora vistoria, toda hora tinha que ficar fazendo exame, era muito restrito ali a ilha da luta, como Dana White apelidou. Então era assim um processo muito grande na época, né? No início da pandemia e aquele temor todo, porque hoje em dia a gente sabe como é que foi o pós-pandemia, mas naquela época realmente para vocês lutadores deve ter sido um pesadelo, né? De vocês ter essa incerteza que a profissão que vocês exerceram, se dedicaram a vida toda não sabia se poderia no futuro continuar realizando. então, tipo assim, respondendo a sua pergunta, e não quero tirar o mérito de ninguém, porque o Luan Sardinha é duro pra caramba, sabe? Ele, inclusive, fez lutas aí boas, poderia ter chegado a UFC, mas são caminhos, né? E, mas foi a luta que eu fui mais pior preparada, assim, da minha vida, com certeza. Tanto é que nessa luta aí eu ganhei o primeiro round de 10-8, ou seja, foi um round que eu ganhei com quase nocauteando ele e morri no gás. Então, quando você morre no gás, né, você fica ruim tecnicamente, você perde a luta. E o cara não morre, você perde a luta, né? Gás não é tudo, mas é o mínimo. Como é- Se eu posso dizer assim, gás não é tudo, mas é o mínimo, entendeu? Se você não tem também, tu não vai a lugar nenhum, né? Então, tipo, acredito que foi muito importante para mim, porque eu meu mal era invicto e você tem aquela síndromezinha de, nunca vai me vencer, entendeu? Então, foi bom para botar os pés no chão, não lutar de qualquer maneira. Tava com uma hérnia de disco, tinha tido Covid. O Dedé falou para mim, Cauê, não luta, Cauê, não luta. Eu falei, não, vou lutar, peitar na marra, entendeu? Meu pai falou para não lutar, mas eu quis lutar, eu quase ganhei ainda. Se eu ganhasse, talvez, entre aspas, poderia ser até pior, entendeu? Mas depois disso, eu acho que eu virei a chave para ser um atleta, assim, realmente de ponta e não fazer as coisas 90% certo, fazer 100, né? E acho que, comparado com outros atletas que estão na LFA, eu cheguei mais rápido do que outros, porque o meu estilo, né, cara? Eu sou um cara que não gosta de levar para os juízes. Pode acontecer luta que eu tenho que administrar, não vou ter vergonha nenhuma disso também, mas o meu estilo, naturalmente, é acabar com a luta. Tanto é que depois eu nocauteio em Recife, na casa de um invicto também, uma luta que bem difícil no papel para mim. Eu nocauteio em 1 minuto, perfuro o pulmão dele, né? Em 1 minuto e depois eu dou um chute no bocal, aceitando a luta 2 semanas antes. Eu acho que isso que fez com que a galera do UFC realmente me chamasse. Esse chute no bocal, que na época ele era o número 1 aqui no Brasil. Ele realmente é um cara muito bom e eu acabei dando um nocaute incrível nele ali.
Então acho que foi muito bonito essa parte assim da minha história. Tenho muito orgulho. Então, depois desse período no LFA, você conseguiu então ganhar justamente do José Arle, conseguiu ganhar do Felipe Douglas, ambos por chutes, que acabou se tornando, querendo ou não, sua marca registrada posteriormente também no UFC. E aí então você recebe esse convite, né, do UFC. Eu queria que você falasse como é que foi receber esse seu convite na época, se era algo que você já estava esperando, se foi algo que você pegou, foi pego meio de surpresa, pô, me chamaram aqui para ir lutar e você acaba perdendo na sua estreia para o Mark Diakiese, por decisão dividida, né? Que é até uma marca querendo ou não, negativa, né? Que você nos dois eventos você acabou iniciando de maneira negativa, mas posteriormente conseguiu dar a volta por cima. Cara, eu já estava sabendo que viria o convite da Dedé. Eu só fiquei realmente relaxado quando chegou. Mas o Dedé ele falou que ia acontecer para confiar. Tanto é que ele me travou nessa época, né, para eu não lutar de novo, que ele é um cara muito bom nesse mundo, assim, referência, não só como empresário, mas como treinador também, né? Então, tipo, eu já estava sabendo que poderia acontecer a qualquer momento e fiquei muito feliz, né, cara? Tipo, fiquei muito feliz, mas não sei, tem gente que recebe o convite do UFC e fica já meio que, como é que eu posso dizer, sem criticar, assim, feliz com o convite, realmente tem que ficar, mas eu fiquei também faminto, sabe? Eu fiquei tipo assim, não, eu não quero só lutar no seu, eu quero ganhar o bônus, entendeu? Eu quero sair na porrada e ser lembrado, tá ligado? E é isso, vamos pra cima deles, porque no final das contas é no UFC, é no LFA, no Shotoh, vai fechar a jaula e eu vou sair na porrada contra o ser humano que tem dois braços e duas pernas, né? Então, na estreia, lógico que tu sente uma pressão, é algo diferente, mas eu sinto que eu fiquei muito motivado e feliz de estar lá e querendo sair sempre com resultado positivo. Nunca quis sair com resultado tipo assim, ai, já lutei no UFC e tá tudo bem, entendeu? Tipo, nada disso. Quero sempre mais, fome, faminto. E não concordo com a decisão dos juízes, né? Na luta do LFA eu perdi realmente, não concordo com a decisão dos juízes. Se você for hoje no site do UFC, eu tenho o dobro de golpes significativos, sabe? Então, tipo, tu vê várias lutas aí, tipo, do Malhadinho que perde por cima, tipo, o Jackass quase fez isso comigo, só que ele me controlou 1 minuto no chão, 1 minuto e meio, nem foi 4, 3, entendeu? Então, tipo, mas, enfim, eu não fico voltando na mídia para falar que eu fui roubado nem nada, acho que é uma luta de interpretação, não que é um roubo gigantesco, mas, pô, um foi pro hospital, né, mano, de maca, e o outro eu fui comemorar o título do Fluminense que eu sou tricolor numa pizzaria, entendeu? Então, quem ganhou a briga, né? A briga fui eu com certeza, né? Uma pergunta agora. Inclusive, essa sua luta, eu acabei na época comentando, não era de comentar no Twitter, eu nunca fui muito fã de usar o Twitter, mas eu me lembro de eu marcar, né? Eu era mais novo na época, de eu marcar o arroba do UFC e xingar bastante o resultado dos juízes na época, porque eu não concordei. Foi uma das primeiras vezes que eu usei o Twitter para isso, se eu não me engano, a segunda foi na luta do José Aldo contra o Zahabi, também que eu não concordei. E eu só usei para xingar realmente a decisão dos juízes na época. Só queria destacar isso. É, E, obrigado, obrigado. e agora, e de certa forma, assim, é uma marca até que interessante, porque a gente vê outros lutadores de sucesso, né, que começaram com assim, uma decisão, assim, um resultado negativo, como por exemplo, o Walter Walker, que iniciou também no UFC perdendo a luta dele e emplacou depois, se não me engano, 4 vitórias consecutivas. Outro campeão, por exemplo, como o Merab, começou com 2 derrotas e você conseguiu aparentemente Não é pra encarar mim muito não, hein? bem. Desculpa, desculpa.
pode continuar. Tudo bem. Você Foi conseguiu mal, encarar. né? Tudo bem, você conseguiu encarar muito bem nessa derrota. E você veio agora de uma sequência de dois nocautes e uma decisão. E eu queria tratar mais especificamente do seu nocaute técnico, que foi contra o Harry Hedrick, que eu acho que foi um dos que mais chamou a atenção das mídias sociais do UFC no geral, que foi aquela que você consegue uma vitória ainda no primeiro round só chutando a perna do cara. Eu queria que você me dissesse um pouquinho, cara. Você esperava que o cara não ia aguentar os seus chutes assim logo de cara, logo no primeiro round, ou então você já entrou assim, não, eu vou ferrar a perna do cara, eu vou entrar com tudo pra estraçalhar a perna dele. É, se me permite uma outra pequena correção, tá bom? Não foi só chute na perna, né? Porque senão eu só tinha dado chute na perna, chutei a cabeça, chutei o corpo, Não, sim. enchi a cara dele de jab na hora do nocaute. Se você for reparar no rosto dele, tá todo vermelho. Então, tipo, eu não luto com pressa para nocautear. Eu acho que se o cara toma minhas caneladas, ele volta já bem moído no segundo round. Mas eu fiquei um pouco surpreso que rapidamente ele realmente não estava aguentando mais os chutes, porque geralmente demora um pouquinho mais, né? Mas se você for ver todas as lutas, todo mundo fica ferrado também, né? Acho que isso pode ter um pouco a ver com a categoria, que ele era de 66, e aí, pô, eu luto com caras de 70 grande, né? Ele pode ter, sabe, é outra pancada, não tem jeito, senão a categoria não existia, né? Então, ele é um atleta duríssimo, inclusive acho que vai conseguir vitórias no UFC, mas eu acho que realmente me surpreendeu. No segundo chute eu já vi que ele estava andando torto assim. Eu bato muito forte realmente, mas eu acho que essa diferença de categoria possa ter feito diferença para ser muito impactante, assim, entendeu? Não, até realmente, não, de forma alguma não lhe corrigindo, realmente foi uma surra. Vamos falar aqui a verdade, foi a verdadeira surra que você deu nele, que, assim, até pela sua resposta, eu fico até surpreso que realmente parece que não foi algo que você não contava, né, que ele iria, de certa forma, entregar o ouro assim tão fácil, até porque as suas outras duas vitórias, apesar de terem sido foram uma foi no primeiro round, se eu não estou enganado, contra o era um nome meio estranho, Yai, um negócio assim. Acho que foi a Mohamed sua primeira. Yai, Mohamed Yayai, isso. Que foi um nocaute no primeiro round ainda. E a segunda você acabou levando na decisão, né? Numa decisão unânime. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas pretensões dentro do UFC. Você já falou, claro, que você tem um sonho de ser campeão, você não entrou para ser mais um dentro do UFC, e isso é algo muito bacana de se ouvir. Porque, assim, eu conheço atletas, já tive contato com alguns atletas que, assim, têm suas ambições de, não, quero me estabelecer dentro do ranking. Se vier algo a mais do que isso, assim, seja feita a vontade de Deus, é decorrência do meu trabalho, mas você não, você já entra com uma outra mentalidade. Você é um rapaz jovem, tem ambição de se tornar campeão. Você hoje, analisando o ranking da sua categoria, você vê alguém que seria um casamento favorável para você conseguir dar esse salto numa realidade a qual você consiga chegar, nocautear o Jalin Turner e impressionar o UFC. a tua resposta é se eu vejo alguém na categoria No como um ranking, no casamento ranking, no ranking. favorável. Você diria que é alguém do Cara, eu ranking que é um todas as casamento lutas, bacana pra você? acho que todas as lutas que tipo assim, o cara vai tentar me nocautear, é favorável para mim. Não estou falando aqui que eu vou chegar lá e vai ser fácil, não é isso. Mas eu vejo que todas as lutas que o cara também é nocauteador, eu vejo bastante favorável para mim brilhar, entendeu? Acho que as lutas que o cara é menos estratégico, assim, que o cara gosta mesmo de vir pro sal, é bem interessante. Por isso que eu também estou bem feliz de lutar contra o Jalitani, que é um cara perigosíssimo, mas que o cara é showman, entendeu? O cara vai pro caô, entendeu? Então, tipo, acho que tem muitos strikers ali no top 15, tem muitas lutas que, pô, seria uma honra, um prazer fazer. Tem o UFC sempre fala para eu pedir nome, eu sempre opto por não pedir, mas acho que agora eu tô criando uma casca maior. Quero pensar primeiro só no Jalen Turner, mas dando tudo certo, eu tenho
tem uns nomes engatilhados aí, entendeu? Tem. Aproveitando falando de Jalin Turner, queria que você analisasse um pouquinho a sua luta que você vai ter. O mestre Hakran já deu o pitaco dele, já opinou, disse que você é mais completo do que o Jalin Turner, acredita muito, principalmente também fora a sua trocação no seu jiu-jitsu. E eu queria que você me dissesse um pouquinho como você enxerga essa luta e de que forma você acredita que você conseguiria um resultado positivo em cima dele. Cara, eu acho que eu repito isso todas as lutas, né? E é a maior verdade. Eu treino pensando cenários, treino muito duro para tudo, para tudo, mas eu gosto muito de me adequar rápido ao momento, entendeu? Então, a luta começa em pé, eu vou ficar em pé. Eu, a gente vai poder se embolar, o time embolar e grudar corpo a corpo. É, ele pode não querer muito também ver qual é a da minha, ficar de longe chutando. Então, eu vejo alguns cenários, entendeu? Possíveis. E nesses cenários, eu acho que é uma das minhas maiores qualidades é ler rápido qual é o melhor caminho. Acho que o Jalen Turner não quer ir pro chão comigo. Então, acho que ele vai ser uma luta um pouco unilateral nesse sentido da parte dele, né? Ou não, não, então vai que ele entra nas minhas pernas, mas eu acho bem difícil isso acontecer, né? Então eu acredito que vai ser uma luta que eu posso meio que ditar onde ela vai acontecer. O Jalitani é um cara perigoso no início dos rounds, não qual é o nome? Ficar bem atento ali é lutar sério e meter a porrada nele, entendeu? Lutar sério igual voltar contra todos os atletas da divisão. Ele é um cara que já foi ranqueado, tá ali na boca, então um cara de respeito. Vou respeitar ele, metendo a porrada nele e vai ser isso. Meu irmão, agora saindo um pouquinho do tema MMA, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa. Eu não nego, já vou logo falar de cara, talvez você não goste, mas eu sou vascaíno. Mas de Ah, toda forma, eu vou te dizer uma coisa que sempre me incomodou dentro do MMA é que tem muito lutador dentro, assim, os grandes lutadores. Você pega, por exemplo, José Aldo, é flamenguista, Anderson Silva é corintiano, Poatan corintiano, Charles corintiano. E, pô, quando eu vejo um cara como você, com a identificação com um time como o Fluminense, que é um time muito grande, um gigante do futebol carioca e do futebol nacional, eu acho muito bacana isso, cara, porque eu acho que falta, às vezes, essa junção um pouquinho do MMA com alguns clubes de futebol. Por exemplo, da minha equipe, um dos poucos que eu conheço que são assumidamente vascaíno é o Minotauro, e mesmo assim é um cara que ele não era muito de levantar a bandeira de um clube, como era, por exemplo, José Aldo, que sempre fez questão de levantar a bandeira do Flamengo. Vencendo de Alien Turner, pensa em entrar com a bandeira do Fusão dentro do octógono, meu parceiro. Já pensou nisso? cara, então, todo mundo me pede para eu fazer isso, mas simplesmente não pode mais. Eu não sei na época do José Aldo, que ele Ah, botou lá a bandeira do Flamengo, eu não sei se tem que virar uma super estrela, mas eles só deixam bandeira de país, entendeu? Do Fluminense é proibido. Então, tipo, cara, eu sou muito tricolor, não eu levantei a bandeira realmente na última luta. Cara, eu sou tricolor de ir pro estádio mesmo, desde 4 anos de idade, entendeu? E meu pai é tricolor doente, minha mãe é tricolor, meu irmão é tricolor, vários amigos tricolor. E eu levantei a bandeira, a torcida ficou louca comigo, gostou. Mas, pô, eu sempre vou ser tricolor assumido, mas, entendeu? Eu não vou também falar a todo momento tudo é Fluminense, né? Tipo, não é tudo, é Fluminense também. Sempre que puder, eu vou falar do Fluminense, é meu time, eu amo. Eu acho que eu consigo também levar um pouquinho daquela energia de futebol, por exemplo. Tu sai de um jogo. Esse ano o Fluminense eliminou o Vasco no Carioca, mas ano passado o Vasco eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Tu pega aquela energia de tristeza, eu consigo levar até pra luta. Tipo assim, não, vou treinar muito porque eu não quero sair assim da minha luta. Que é uma tristeza parecida, cara. Tipo, pô, perder uma semifinal e perder uma. A luta é mais importante pra mim, é claro, né? Mas eu vou levar a bandeira do Fluminense, eu só não vou, tipo assim, isso ser maior do que tudo, entendeu? Porque o maior do que tudo é a luta, é a minha carreira, entendeu? E eu sou fluminense pra caramba e vou sempre ser, entendeu? É tipo isso.
Queria que você falasse um pouquinho, porque é uma coisa muito interessante com diversos lutadores. Eu queria saber se já teve o sonho de ser jogador de futebol, cara? Porque isso é um sonho muito comum, é mais comum do que parece no meio do MMA. A pessoa ter o sonho de ser jogador de futebol e acabar virando lutador. Já tive, já fui. Meu pai fala que eu não fui federado. Eu treinava com os federados ali da Casa de Espanha, tipo assim, e era um dos destaques, né? Então, porra, você tava sendo um dos destaques, tipo, já tive o nívelzinho de jogador de futebol, não vou falar bom pra caramba, mas bem razoável assim pra cima. É, e pensei em ser jogador de futebol no início, sim. Mas, sei lá, não aconteceu, enfim, acho que também é um mundo muito competitivo. Mas no início eu pensei em ser jogador de futebol, sim, cara, com certeza. Bacana, cara, que bacana. E, de novo, só reiterando, eu acho que os lutadores tinham que levantar mais essa bandeira, cara, de também mostrar um pouquinho, porque assim, eu conheço alguns lutadores que dizem que é melhor não falar muito do futebol, porque eles, assim, para não desagradar a parte dos fãs, mas eu acho, cara, que, tipo assim, isso é uma coisa que às vezes une mais. Eu, por exemplo, sou vascaíno e quando eu vi você falando do Fluminense, do teu time, com o máximo de empolgação, sem, assim, ter medo de que alguém não vá gostar, cara, eu achei isso muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. E eu acho que é uma bandeira que podia ser mais levantada por alguns. Era mais levantada no passado do que hoje em dia, eu diria. Eu acho, né, que futebol é uma coisa que envolve um fanatismo, uma coisa, né, que as pessoas, né, não gostam muito, né? É uma rivalidade que às vezes sobressai. Então, o Joseldo é uma lenda, mas quando ele bota a bandeira do Flamengo, acredito que os vascaínos mais fanáticos, né, vão torcer meio que contra ele ali, né? Tipo, vai ter gente que vai torcer contra você, né? Mas eu acho que podia todo mundo falar o time, quem gosta muito, eu acho que vale a pena, sim, porque, tipo, o Brasil é um país de paixão. E as paixões, maiores paixões do Brasil é muito claro que é futebol a primeira, e para mim a segunda é luta, cara. Muita gente gosta de luta. Não necessariamente MMA, eu acho que MMA é a mais apaixonante também aqui no Brasil. Mas, pô, quem aqui no Rio não faz um jiu-jitsu, não faz um boxe, não faz né, um judô? Todo mundo luta praticamente, né? Então, acho que o cara gostar de futebol e, e porrada, o cara fala, pô, ele é ser humano igual a mim, né? Tipo, né? Tipo, ele é um ser humano normal. Tu não gostar de futebol no Brasil, cara, quem você é, né? Pô, Meu irmão, eu queria então te fazer uma pergunta agora. Eu queria que você desse uma previsão. Hoje é dia 7/7/2026. Quero que você me diga, daqui a 5 anos, como você se imagina dentro do UFC? essa daí é pesada, hein, cara? Essa daí é pesada. Cara, 5 anos acho que eu vou. Cara, futuro é difícil falar, mas eu não me vejo. Eu me vejo performando, tendo lutas assim, muito históricas, eu acho. Acho que eu me vejo dando show lá dentro. Acho que eu me vejo mostrando muita coisa que ninguém viu ainda, desde a parte técnica, desde a parte de coração, resistência, vontade, né? Inteligência. Acho que acho que eu vou ganhar uns bônus aí, hein, mano. Acho que vou ganhar o cinturão, vou ganhar o cinturão. Gosto de gente que fala assim, mas eu respeito também os planos de Deus, entendeu? Eu me vejo, pô, na cabeça, assim, vejo lutando contra os melhores de igual para igual, olhando no olho deles e não me intimidando e indo para cima deles, entendeu? E entregando tudo ali, lá dentro. Respeitando, respeitando os deuses da guerra, tá ligado? Respeitando a guerra. É isso que eu acho. Bacana, irmãozão. Eu queria então, antes de a gente concluir essa entrevista aqui, eu queria que você mandasse um recado para os seus fãs, para a galera também da Nova União que estiver assistindo esse vídeo, a torcida do Flusão que também que estiver assistindo esse vídeo. Queria que você falasse um pouquinho com eles, mandasse um abraço para a rapaziada que está assistindo aqui o canal. Então, pra galera aí que, pô, tá geral mandando mensagem no Instagram já quando anunciou a luta, queria falar que eu, se fosse espectador, eu ia querer ver essa luta. Eu acho que tem.
quase nenhuma chance de ser chata essa minha próxima luta com o Jalen Turner. Então, galera do Flusão também, vai ser pique Fla-Flu, vai ser pique Fluminense e Vasco na Copa do Brasil. Então, esperem raça e muita inteligência também, sagacidade para pegar esse cara. E vamos para cima. Obrigado aí pelo convite e tamo junto. Espero voltar depois da minha vitória aí, mano. Então, ó, ele que falou, hein, rapaziada? Ele que falou. Então tá mais do que feito o convite. Já está convidado para uma segunda participação para a gente comemorar essa vitória em nome de Jesus, meu irmão. Bem, rapaziada, queria então agradeço muito ao Cauê por ter aceitado esse convite. Já deixa o like, rapaziada, compartilha com o pessoal e os